Damione e Damito, estamos começando o primeiro Podosferando aqui na Rádio Edu, um projeto que tem como objetivo falar com podcasters, falar com os melhores do Brasil. Que vai tocando com o que tem aí, né? Seja bem-vindo, quero saber como é que você está inicialmente. Ah, cara, eu tô muito feliz de ouvir isso de você. Saber que a gente influencia alguém é uma coisa fenomenal, porque eu fui influenciado por outro, né? A gente se apoia nos ombros dos gigantes. Eu tenho os meus aquelas pessoas em quem eu me espelhei, quem me deram apoio no início, e saber que agora eu posso de alguma maneira contribuir com o cenário, né? E sobretudo ver a tua evolução é uma coisa incrível, né? Então a gente tava brincando em off aqui, né? Eu falei assim, não, mas o Renato tá insuportável, né? Com vinheta, com imagem, com microfone, com pedestal. Eu preciso vender minha casa para conseguir comprar um pedestal desse, né? Ô, Então Damione, é aquele rapaz que usava o fonezinho do celular para gravar podcast. Olha, quem te viu, quem te vê, né? quem voltar aí, quem for correr aí, espero que não faça isso, mas se você encontrar o primeiro Livecast Edu, cara, aquilo foi gravado, vou te falar, no J5 Prime. E não tem muito tempo isso não, cara. Não tem Pois muito é. tempo isso, Foi cara. rápido, foi rápido. É, não tem muito Foi rápido. tempo. Foi nas vésperas da pandemia, né? De estourar a pandemia, eu me lembro. É, Sei lá, um foi, ano antes, alguma coisa assim. 2019, foi 18. 19, foi É. 2019. Mas E o cenário deu um boom, né, cara? Você notou isso? O cenário de é podcast deu boom. demais, Eu demais. já vou até tocando nesse assunto polêmico. Tem vinheta de polêmica aí, ó. Tem, Tem, nós vamos separar. Ô, se tivesse. produção, vinheta de Coloca polêmica, aqui, ó, tá o bom? stream deckzinho assim, ó. Só É, coloca lá vinheta de polêmica. Eu acho engraçado que eu vejo os meninos, às vezes, lá do Flow Podcast, eles falam muito disso, né? Falam, pô, a gente criou o cenário, a gente fez, a gente trouxe e tal. E eu acho engraçado, cara, porque quando começou o Flow, tipo, eu tinha defendido a minha tese de mestrado sobre podcast no Brasil, né? E eu não fui o primeiro, né? Não, nem fui o primeiro, nem o segundo. Já tinha uma galera fazendo podcast. Eu acho que é. eles têm o mérito deles de surfarem aí. Eles pegaram uma onda boa e surfaram direitinho nela. Bem, Com né? exceção do Monark. Ah, Monarca deu uma pisada aí, né? o Monark deu uma queda, como que eles falam? Deu rolo, né? É, Ele rolou na onda aí. é. Mas esse cenário ele foi criado aos poucos, né? A gente tem a sensação às vezes que ele surgiu da noite pro dia, mas não. Ele é mais antigo que o próprio YouTube, né? Ele é um ano mais velho que o YouTube. E ele foi criado aos poucos. E eu acho que a pandemia ajudou a popularizar, mas ao mesmo tempo transformar esse cenário, né? E isso eu Uhum. acho muito, muito, muito interessante isso, porque a gente que pegou essa onda lá do início, cara, era engraçado porque a gente conversava. Olha que interessante. A gente falava que um podcast só era podcast se ele existisse, se ele estivesse no iTunes Store. Se estivesse no iTunes E Store, com feed é, RSS. e com feed. Se tivesse no iTunes e com feed, ele era podcast, senão ele não era podcast. A gente Aham. discutia se um podcast pode estar no YouTube. A gente discutia isso. Pode estar no YouTube? Não. Aí era uma puta de uma briga, né? Pode, não É. pode, pode, não pode. E hoje em dia a gente tem visto. E outra, era só áudio, né? Não tinha nada de vídeo, era só áudio. Que por sinal, esse E. pessoal deu uma arrebentada também com a gente, né? Porque comprar equipamento de áudio vai lá, né? A gente até consegue um aqui, outro ali, mas então, comprar de equipamento de vídeo, meu amigo, não é fácil, não, ué. Misericórdia, o pessoal não tem noção de quanto custa isso, não, né, mano? Quando chega Não, alguém pra aí mim e fala assim, arrebentou, né? eu queria montar um estúdiozinho pra brincar. Eu falei, não, nem monte. Ah, não tem jeito, Não, pra não brincar não tem jeito. monta, não. Mas usa É, celular só, porque é muito caro, né? Nossa, qualquer coisa é muito cara no vídeo. E é tudo muito difícil também, né? Tudo muito é. complicado. Eu fui fazer uma gravação externa de um podcast pra uma empresa. E aí eu peguei e montei todo o equipamento de áudio, que é igual para podcast normal, só que Aham, aí passei para montar o vídeo. Putz, cara. Que é, parto, que parto. Acertar a iluminação, era lugar aberto, final de dia, então aí se a iluminação vai mudando, você precisa ir mudando a iluminação junto. é. E aí mosquinha passa na frente da câmera.
e aí perde o foco, o pessoal se mexe, perde o foco. Não, foi um parto absurdo. Mas é muito legal ver isso acontecendo e tá nesse cenário e tá não só fazendo, mas discutindo, tá Aham. pensando, dialogando, testando, É. né? Eu acho isso muito legal, assim, acho muito. Testar é o nosso sobrenome, né, Damione? Pois é, cara, eu acho Cara, muito como que a legal. gente testa nesses negócios, né? Aqui, ó. É. A nossa live começou aqui com a bobeira, tava tudo certo, aí beleza. Um vacilo, eu deixei um link aberto, o negócio ficou aqui dando um delay. Nós ficamos 3 minutos aqui tentando encontrar de onde tava vindo esse áudio. E você, inclusive, falando. Eu aqui sou teimoso, falei, cara, tem um aberto aí, tem alguma coisa. E eu não olhei o link aqui. Ô, Não, Damione. é que Ah, eu já bati a cabeça algumas vezes nisso. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Não foi uma nem eu duas também. E o vezes. pior é o seguinte, eu também já fiz isso. É Cara, normal. a última vez que nós conversamos, eu sei a data, tá? Para quem acompanha a Rádio Edu, para quem acompanha a nossa caminhada aqui, foi no dia 20 de janeiro de 2019. Nós Nossa. fizemos uma live no Instagram, conversamos publicamente, tá? Porque Aham. em off, nós, Ah, esse para minha bate-papo aí. felicidade, nós já conversamos várias vezes. Sim, aham. E lá eu te fiz uma pergunta, eu ia separar um pouco o áudio aqui, mas não deu tempo. Eu te fiz uma pergunta e uma brincadeira falando que 2019 se seria o ano do podcast, você lembra? Não sei se você lembra disso. Aí a gente brincou, né? Porque tem essa brincadeira. Tinha, né? Não sei se tem ou Tinha. tinha Não, tinha. dentro da Acabou já. Podosfera. Acabou, né? Acabou. Acabou. Ô, 2019 vai ser o ano do podcast. Cara, brincadeira, né? Arrebentou, né? Foi, Arrebentou. De né? lá pra Foi. cá, mudou, né? De lá pra Mudou, cá, mudou, mudou. mudou, De lá pra mudou, cá. mudou o perfil dos podcasts, mudou o perfil dos podcasters e mudou o perfil dos ouvintes. É. Eu achei muito interessante agora. Antes, quando a gente falava de podcast, primeiro a gente ouvia aquele pod o quê? Né? Então as pessoas nem sabiam o que que era. A E gente aí, precisa mais explicar o que é podcast, ô não, Damione? não. O que é engraçado, quando eu falo do Papo de Educador, como eu ainda não fui pro YouTube, mas a gente está em vias de, né? Uhum. Mas como eu ainda não fui pro YouTube, eu só preciso explicar que não é vídeo, que não tá no YouTube. Porque eles Então entram lá, agora mudou a é, explicação. mudou. Eles dão uma bugada. Quando eu falo que não tá no YouTube, a pessoa fala, Aí você mas fala, eu vou mas ver, você faz o mas quê? eu vou ver como, né? Eu vou ver como. E uma coisa que eu acho legal é também esse formato de cortes, né? E isso e é o que eu tenho, vou ser sincero, explorado, inclusive comercialmente falando, né? Uhum. Porque é um formato que gera o tipo de mídia que hoje está em voga, que são os shorts, os stories, né? Que são formatos curtos de vídeo que rodam na timeline, que ajudam um profissional a gerar lead para que ele possa vender o Uhum. conteúdo ou criar autoridade digital. É, e bomba, é legal que você vê, por exemplo, uma transmissão, aí você vai lá ver, tem, sei lá, 10 mil pessoas. Aí Uhum. essa transmissão, ela dura, sei lá, ela gera 20 cortes. Você vai ver os 20 cortes, deu 200 mil views. Né? É, é. Ela mudou. Eu não sei se o perfil do ouvinte, e eu nem sei se eu posso mais chamar de ouvinte, né? Mas o perfil desse seguidor ou assinante do podcast, ele mudou junto com o podcast, né? Então o podcast ele foi mudando junto. É por isso que essa galera, quando a gente fala que a gente faz podcast desde 2015, o pessoal cai da cadeira. Fala, como assim, desde 2015? Existia Como que eu nunca podcast te já? vi no YouTube? Pois é, como que eu nunca te vi no YouTube? E É. é engraçado isso, né? Mas é bom. Eu acho que a gente teve os booms, né? Eu acho que a pandemia ela só veio pra virar tudo de ponta cabeça. Mas o grande primeiro Uhum. boom foi aí com a Globo, né? Quando a Globo adotou o podcast, ela começou a falar no Jornal Nacional, na Ana Maria Braga, teve matéria especial no Fantástico, na novela a galera falava de podcast, aí começou a popularizar. Aí veio o Spotify começou a fazer campanha, no metrô tinha lá as meninas do Mamilos, a galera do Jovem Nerd, Uhum. e aí eu acho que logo em seguida, a segunda fase, veio o vídeo, né? Aí veio Aham. esse formato de vídeo que o Joe Rogan bombou lá nos Estados Unidos e foi replicado aqui no Brasil pelo Flow. E o Flow
replicou isso. Muita gente conheceu através do Flow e replicou É, esse modelo do Flow. E o legal é que tá surgindo agora modelos novos, assim, a rodo, né? é. Falta muito ainda, viu? Tem muito ainda, Renato, pra expandir nesse cenário, eu acho, É, né? tem muito formato ainda a ser explorado, né? Tem É, muito, muito, muito. muito. É só o começo, com certeza é só o começo. Inclusive hoje, parece que a Natuza Neri começa um podcast, ela começa a apresentar o assunto. O O mesmo assunto. podcast é a Natuza Neri, porque vai trocar a Lopretti, sai a Lopretti e entra a Natuza Neri. Hoje, especificamente, no dia da nossa gravação aqui. Rapaz, sabe que E, o assunto foi por muito tempo meu podcast favorito. Eu não sei e por hoje, que qual que é? eu parei de. Cara, eu parei de ouvir podcast. Eu, Cara, eu, eu- vou eu confessar, parei. eu também dei uma parada um pouco de ouvir é, podcast. o que eu vejo às vezes no meu canal do. É pelo YouTube, canais de corte. Eu tenho. O meu YouTube, ele me afunda de canais de corte. Aí, cara, é dos mais variados possíveis, assim. Eu sou muito eclético, assim, talvez seja por TDAH, uma coisa que a gente vai falar depois, né? Mas eu Uhum. sou super eclético. Então tem camarada falando sobre caça de java-porco, tem camarada falando sobre política, tem o professor Rock falando sobre geopolítica, tem o camarada fazendo palhaçada lá, o casalzinho fazendo graça, É. e aí tem Você de acha, tudo, assim. você acha que nós, igual, Podosferando é um podcast aqui que ainda vai ficar aí uns 50 minutos, 40 minutos, mais ou menos. Você acha que não vai ter público para esse tipo de podcast? Ah, eu acho que eu acho que é uma relação de causa e consequência. Eu acho que a gente precisa desse tipo de podcast para gerar o que vai virar, que são os cortes. Aham, é. Eu acho isso, que é o conteúdo, os conteúdinhos de 5, 7 minutos. Então eu acho que a gente precisa desse formato longo, de papo livre, variado, solto, à vontade, para poder gerar esse conteúdo aí. Você falou que tem um podcast que eu gosto de ver inteiro, dois, que eu gosto Vamos muito ver. de ouvir, que é o Mais do que 8 minutos, Do Rafinha. do Rafinha, que eu já ouvia quando ele era 8 minutos, agora é mais que É, 8, eu agora é mais gosto. que 8 minutos. Cara, É. o gato entrou aqui no estúdio. O Pudim. Deixa o pudim aí com a O, gente, velho. o gato ia tá me mordendo aqui. Ai! Ele tá me mordendo aqui. E o pessoal que tá acompanhando pelo Instagram, se o celular cair, é porque É o o pudim. Pudim derrubou tudo aqui. Você tava dizendo então que o- mais que 8 minutos, que antes era o 8 minutos do Rafinha. E o outro? E o outro é do Maurício Meirelles, o Achismos. Achismos, cara, é muito Eu, bom. eu gosto do Achismos, porque o É bom. Achismos acho que ambos têm muito a ver comigo. Eles são extremamente aleatórios, né? Extremamente aleatórios. É. Né? Então você pega lá o Rafinha, eu gosto do estilo dele, assim. O Eu Rafinha agora gosto. tá em Nova York, né? Pois é, Tá gravando lá de Nova York. eu achei um cara meio, me identifico com ele no sentido de, pô, tô enjoado, vou fazer outra coisa. Eu gostaria de É. me identificar, tipo assim, não preciso de dinheiro, vou fazer o que me dá vontade. Mas, né, mas tudo bem. Mas eu gosto desse lance dele de tentar coisas novas e se descobrir. E o Mal Aham, Meirelles, esse achismo, eu acho que foi um tiro certeiro, assim, né? Então é. chama alguém totalmente aleatório e faz as perguntas mais absurdas possível. E saem uns papos muito legais lá, né? O cara É. levou esses dias aí um cara que é casado com 7 mulheres. Eu falei assim, Ah, cara, não tem como sério? não ouvir isso. Não dou conta com uma. Uma, Sério? uma, uma. Imagina casar com 7, né? Então aí, então ele leva uns caras assim, ele levou um cara que ele foi lutar, ele junto com o exército francês, com os legionários franceses, aí, Ah, então você vê, é um 8 e 80, né? É um paz e guerra, né? É um amor e aham, guerra. Então eu gosto aham. disso aí. E você, que você tem ouvido? Ou visto? Cara, eu tenho ouvido e visto bastante o do Vilela, o Rogério Vilela, do Ah, do Inteligência Vilela, sim, o Limitada. Inteligência Limitada, sim, É, que sim. também fica ali entre essa coisa meio aleatória. Esses dias até ele Sim. levou lá o É, levou o Bora Mal e o Bill. Danilo, né? É, né? Esse eu não vi.
Ele levou 3 hosts junto, achei ele muito legal. Falei, 3 hosts de podcast junto na mesa. Eu É, vejo muito dele, mas eu vejo mais é, cortes dele. Mas eu vejo é, bastante. eu gosto, eu gosto. E algum outro, deixa eu ver, outro. Ah, cara, de YouTube. De YouTube eu tenho assistido bastante mesmo o Inteligência Limitada. E também eu gosto de assistir muitos cortes do Rafinha também, do Achismo. Estamos aí empatados nisso. Ô, Damione. Deixa eu falar uma coisa, uma tendência. Ah, Olha, a gente tá aqui, pode falar. podosferando, falando sobre tendências de podcast e tal, assim por diante, então vamos ser profissional. Mas uma coisa que me Claro. deixou surpreso, isso eu não imaginava, espero que só tenha maiores do que de 18 para falar que eu vou falar, Ih, já posso mas até imaginar, cara. mas o que eu tô Ah, vendo é que isso está sendo explorado pelo mercado de entretenimento adulto. sim, sim. Cara, isso me deixou assim abismado porque eu É. nunca pensei. E olha, eu passei muito tempo pensando nos formatos, nas possibilidades, Inclusive pesquisando cientificamente. e- Não, não, é, não esses é. conteúdos, mas Pois, o podcast. sim, sim, muito. E ver isso acontecendo, inclusive no mercado adulto agora, né? Podcast surgindo com conteúdo adulto. Cara, isso é doido, cara. É doido É, isso. Você vê, pô, pegou. Tem como falar 2019 foi o ano do podcast? Foi. Acho que agora já era. O podcast já faz parte da cultura. Eu acho que ele vai se transformando, vai se adaptando, o formato vai se recriando, assim como tudo, né? A mídia é assim, é, né? aham, Mas a gente tem muito caminho para trilhar ainda. Eu acho isso muito legal. Muito é. legal. Agora, você falou que na pandemia as coisas mudaram, claro, logicamente, e mudaram muito a nossa realidade, nosso dia a dia, o trabalho, o fazer podcast, né? Antes, imagina, Damione, antes as pessoas ficavam. Eu recebi muita pergunta assim, eu acho que você também deve ter recebido. Como que eu gravo um podcast? Nossa. Como que eu faço isso? Aí você teria que fazer a distância, acima de tudo, a distância. Cara, aí veio o Zoom, que separou as trilhas de áudio, por exemplo, já meio que gratuito. Gravei vários aqui, assim, gratuito. Ele separava automaticamente. Para quem gosta de Pensando podcast e nisso, edita né? podcast, é essencial isso, porque às vezes um convidado atravessa a fala do outro, fica uma bagunça, não sei o quê. Aí você vai lá, muta uma das faixas e deixa, né, rodando a faixa principal, É. que é a ideia Cachorro principal, liberei. late, passa o carro da pamonha, né? Isso, Acontece. exatamente. Aí um microfone, enfim. E aí, isso não existe mais, assim, as pessoas já gravam podcast com uma certa facilidade, bem mais, né, bem mais, né? Mas ao mesmo tempo também nos trouxe uma certa ansiedade, né? Nos trouxe uma certa ansiedade. Como é que você conviveu? Como é que você passou por este período de pandemia? E ainda acrescento, nós estávamos aqui antes de começar, você disse que para minha honra, muita alegria mesmo, você é a primeira vez desde a pandemia, praticamente, que vem falando em um podcast, vem conversando sobre, né, na internet, sobre podcast e outras coisas mais. Então, como é que foi esse período todo para você? Como é que foi tudo isso? Eu dei uma sumida, né? Eu peguei um, um período sabático aí, vamos falar assim. A pandemia, o que aconteceu comigo, cara, foi mais ou menos assim. Eu explico um pouco no episódio 103 lá do Papo de Educador, né? Que fala sobre É, T- TDAH. TDAH. Mas, em outras palavras, foi ou de maneira long short histories, né? Igual os gringos gostam de falar, né, de maneira resumida. Eu já trabalhava há algum tempo com educação à distância, né? Então a gente trabalhava com ferramentas de educação à distância, ensino remoto, coisas desse tipo. E, e eu vi muita gente torcendo o nariz, né? E muita gente falando assim, esse Aham. cara tá falando conto da historinha, na vida real não é assim e tal. E aí, de repente, de uma hora para outra, William, meu amigão aí de infância, um abração, William. E de uma hora para outra, as pessoas elas começaram a demandar o meu conteúdo, demandar aquilo que eu estava falando. Aham. Então elas resolveram me ouvir, assim, digamos, de maneira assídua, né? Eu comecei a receber convite de palestra, de treinamento, de workshop, de formação para rede estadual, para rede municipal, para rede privada.
Fora do Brasil, não é? Teve uma vez que você foi, parece, Fora pra do Colômbia, né? Brasil, foi pra lá pra Colômbia. Então, assim, isso bombou, assim, explodiu de um jeito absurdo, né? Uhum, E aí eu falei, pô, vamos lá, agora é a hora. Tô com a faca e o queijo na mão. Então, o que eles têm, o que eles precisam, eu tenho. Né? O caminho das pedras eu sei. Ninguém sabia exatamente até onde isso ia, mas pelo aham, menos em que direção trilhar eu já tinha uma noção, né? Eu já tinha uma caminhada. E, e eu acho que eu me perdi nisso, né? Achando que eu poderia salvar o mundo. E aí quando eu percebi que eu era uma formiguinha, né? Que eu era uma gota dentro de um oceano, isso foi me causando um processo de frustração, eu acho. E, rapaz, de repente aquilo que eu mais amava fazer virou gatilho de crise de ansiedade, que culminou em síndrome do pânico. Fui parar umas 3 vezes na emergência no hospital. E é uma coisa horrível, porque a gente só ouve as pessoas falando isso e fala assim, nossa, que coisa absurda, que nada a ver, né? E eu ouvia, eu pensava assim, aí de repente eu uso aqueles reloginhos, sabe, smartwatch? Eu uso sim. um reloginho, eu comecei a me sentir mal, o reloginho começou a falar assim, ó, batidas do coração irregulares, procure um médico com urgência. E eu comecei a me sentir mal, cara, pela primeira vez eu fui pro hospital achando que eu não ia voltar, cara. Porque às vezes quando a gente vai no hospital, a gente fala, vai tomar uma injeção e volta, né? A gente não vai Uhum, achando que vai morrer. A gente vai falar, uhum. vou lá, ele vai me dar bezetacil, ou vai me dar dipirona, e eu vou E voltar, vou volta. ficar bem. Né? É. E eu falei, "Ixi, vai dar ruim." Então, assim, me começou essa crise de ansiedade e tal. E aí, rapaz, fui pra terapia. Na terceira vez que isso aconteceu, num período muito curto de tempo, eu parei, fui pra terapia, né, por recomendação, terapia, psiquiatra, e vamos se cuidar então. E uma das coisas que foi muito importante pra mim foi meio que desacelerar, né? Uhum, Desacelerar. Eu tava nessa de produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir, porque muita coisa pra falar, você sabe, a gente tem muita coisa na cabeça pra falar, né? uhum. E falou, não, vamos desacelerar, vamos tentar trazer mais gente pra ajudar, vamos É. passar essa bola, passar o bastão pra outras pessoas brilharem aí. O podcast foi esse gatilho, Foi, necessariamente. Sim, foi. foi detectado, não, foi o quê? Foi Não, provado? Ah, eu percebi que quando eu botava a mão no podcast, acabou, me faltava o ar. Eu tava de boa. Sentava no computador, falei, vou brincar, vou jogar, vou desenhar, vou mandar um e-mail, vou corrigir prova, vou dar uma aula. As aulas, cara, engraçado, as aulas são muito, muito terapêuticas, eu amo dar aula. Uma das coisas uhum. que eu amo, assim, amo estar em sala de aula, amo estar com meus alunos. Eu não abro mão, é fantástico, eu adoro isso. Então responder e-mail e tal. Aí quando eu sentava, abria o programa, eu edito no Vegas, né? Ou pegava o Uhum, microfone para gravar, rapaz, começava a me faltar o ar, disparava o coração, a visão começava a embaçar, que são todos uhum. sintomas, né? Que são, o médico ele chama isso de adrenose, se não me engano, crise adrenose. É quando o lóbulo frontal ele meio que descompensa e começa a liberar adrenalina de maneira muito abundante, teu corpo não sabe o que reagir, porque a adrenalina é quando você está com medo ou quando você precisa tomar uma ação, mas eu estou sentado na frente do computador, embaixo do Uhum. ar-condicionado, o que eu vou fazer com essa adrenalina? Né? Eu vou clicar no mouse forte, né? E aí o corpo ele começa a dar uma bugada, é como se você pegasse uma locomotiva de trem, travasse as rodas e tolhasse lenha, né? Uma locomotiva a vapor. Então ela vai chegar uma hora que ela começa a meio que bugar, né? E eu E comecei a ter esses você, sintomas, né? e você, Damião, tem um monte de gente que ouve, tem um monte de gente que quer ouvir que queria, né, ouvir novos episódios, passando nesse momento e tudo mais. Isso aí de certa maneira, agravava a situação, quando às Muito. vezes alguém mandava uma mensagem, Damione, e aí? Vai ter próximo De- episódio? E aí, Damione, Demais. como é que vai ser? E tal, e aí? Isso acontece todo dia, ainda hoje. Faz um ano que eu não lanço o Papo de Educador. Todo santo dia. Todo santo dia. Se eu pegar meu celular agora, eu te mostro. Tem 3 mensagens aqui me cobrando, né? Que eu recebi hoje. Né, todo santo dia, né? Então, então chegou uma hora, inclusive, você viu lá o que está escrito no meu podcast? Né? Sua Não. mensagem não poderá não ser lida. Se for importante, me ligue.
Isso tá no Porque WhatsApp? tá no WhatsApp, depois você vê lá. Ah, depois eu vou ver. Porque eu aprendi com meu irmão. Quando eu tô com muita crise de ansiedade, eu me afasto do celular, né? Porque ele é um gatilho muito importante. Porque Uhum, quem precisa falar uhum, comigo me acha. Manda e-mail, que é mais fácil de me achar, ou liga pra minha esposa, pra minha filha e consegue falar comigo, né? Eu aham. tenho essa tranquilidade. E aí eu aprendi com meu irmão uma coisa que ele fazia que eu achava engraçado pra caramba, que é decretar falência do WhatsApp. Então eu chego lá, tem 120 conversas. Nossa. Conversas, não mensagens. 120 Ah, conversas. Eu falo, não vou dar conversa. conta. Ou eu É. leio as mensagens, ou eu trabalho. E porque aí você começa, né? E as conversas elas vão se desdobrando em várias coisas e tal. Então, quando dá 120 mensagens, eu olho lá, eu simplesmente decreto falência, coloco tudo como lido e sigo a vida em frente. Entendo que se alguém tem alguma coisa de fato relevante, importante e urgente, vai me ligar. E Uhum, então, os meus orientandos já aprenderam isso. Né? Eu faço orientação em TCC, eles já sabem que se eles uhum. precisam falar comigo com urgência, não manda mensagem. Eles até Nem mandam. precisa. Mas É. se demoro, já liga. Já Aham, liga, porque se eu não responder rápido, eu não vou responder mais. Né? aham. Então, então é É. isso. Então isso me deixava realmente bastante. Muito porque é o seguinte: o podcast ele abriu portas muito legais, assim, muito legais. Eu sou muito grato ao podcast. Então eu me sentia culpado de estar sentindo isso, de estar travado, sabe? Muita coisa muito legal que eu nunca imaginei que poderia acontecer, aconteceu por causa do podcast. E eu tenho episódios gravados que não foram por ar que eu acho fantásticos. Fantásticos. E eu acabei de colocar eles na lista de edição. Então, olha que agora, sabe, eu tô, Olha, né, tem episódio novo chegando aí, tem hein? editora. Então, o que eu vou fazer? Ah, Já de primeira mão aqui, né? Eu já vou gravar, eu vou lançar tudo que eu tenho de histórico, né? De episódios que são gravados há muito tempo. Eu tenho episódios que uhum. já foram gravados lá em 2019, então eu preciso ver se eles ainda são proveitosos. Por exemplo, eu tenho um que eu gravei com o Ivandro, querido, fenomenal episódio com ele, mas foi na eleição Haddad versus. Era Haddad. Não, era Dilma versus. Não. Ele Haddad pra versus quem? presidência, É. Haddad versus Bolsonaro, talvez mesmo, Acho não? que era Haddad versus Bolsonaro, quando eu começou a dar uma treta absurda, né? Foi É, Haddad é. versus Bolsonaro. Tem um episódio que eu gravei na vésperas do primeiro turno lá, do Haddad versus Bolsonaro, eu gravei com ele, então Com você fica quem? Fala de novo, quem é Evandro? chama Ivandro. O Ivandro é um Ah, professor da rede estadual da Paraíba. Ele fez escola do Senado, ele foi para a Finlândia, para um programa da Finlândia também, mas não foi o meu, foi um programa estadual. E ele aham. voltou e ele fez a escola do Senado, fala sobre educação política. Eu até fiz uma série de shorts aí nas minhas redes falando sobre educação política, né? Como que é importante a educação política. E aí eu falei, pô, Uhum. quero muito lançar esse short sobre educação política, porque esse episódio sobre educação política, porque ele é necessária. Hoje a gente tem uma treta. Rapaz, eu fui dar uma aula. Eu sou professor, todo mundo sabe. Eu sou podcast, mas sobretudo, quando alguém pergunta o que você faz, eu sou professor. E eu tenho um puta de um orgulho disso. Né? Eu sou professor por opção, não por falta de opção. E sou o resto também. Falo que a vida Uhum. é muito curta pra gente viver devagar. Né? Eu acho que a vida é muito curta pra gente viver uma só. Né? É. Então eu Tem sou muita coisa professor. pra poder fazer, né? Tem muito. Eu sou professor, sou É. pescador, sou podcaster, eu sou. Pescador, mas você é pescador também. Eu sou pescador também. Né? Eu sou atirador desportivo, eu sou É. consertador de eletrônicos, eu Uma toco vez eu entrei, violão. tem muito tempo isso, uma vez eu entrei no seu Instagram, aí tava lá o Damione soldando alguma coisa. É minha cara isso. Eu Era tava eu, lá eu sou dono, soldando alguma coisa. sou dono do portão. Você colocou assim, hoje eu, tipo, sei lá, ontem eu estava dando aula, hoje eu tô soldando aqui e tal, alguma coisa assim. Eu falei, cara, que rolê é esse? É mais É, aleatório, né? eu sou assim, aí depois eu vou lá na jardineira, vou podar lá, vou fazer o jardim, cuidar das flores e eu sou assim, eu sou super aleatório, tem tudo a ver talvez com o TDAH, né? Eu vou falar, eu É... vou entrar no TDAH, especificamente, mas deixa eu dar um salve aqui, Claro, pro Sérgio, cara. Será que o Sérgio tá aí? Manda um passa, ok tá aí, aí, Sérgio. Será aí, que ele tá aí Sérgio, ainda? Será que ele Sérgio saiu? querido, Ah, Sérgio, Sérgio. Depois, o Sérgio, Sérgio é podcaster também. Ele pode vir no Sérgio Podosferando, né? Ele Sérgio pode vir no Podcaster, Podosferando. O Sérgio Sérgio Podcaster, Podcast, né? Podcast Então, o Educação, Sérgio é um educaster, é um educaster. Para quem está nos ouvindo, nós estamos falando do Sérgio, eu chamo ele de Sérgio Ignis, né? Ignis, Por- Ignis. Por quê?
Ah, O Sérgio, gente, ele é. Qual que é o instituto lá? Não sei se ele tá no instituto ainda. ele tá no Enfim, CLQ. CLQ. E o Sérgio é uma pessoa sensacional, assim, fantástica, cara sensacional. E ele gosta de cozinhar. Ele é um E aí, Masterchef. é Masterchef. E Ele é um aí Masterchef. ele usa um sobrenome, eu acho que é Ignis. E aí, cara, pra mim virou Sérgio Ignis. E aí não tem jeito. Aí o Ignis, aí você vai perguntar, mas ô Sérgio, mas por que que é Ignis? Aí ele vai falar que é por causa do fogo, que não sei o quê. Ele te dá uma aula do negócio. Eu falei, não, não tem Ele é jeito, uma é pessoa Sérgio. muito culta, né, o Sérgio? Cara, demais, O Sérgio é uma demais. pessoa muito Sérgio, um culta. querido amigo, logo, logo aqui no Podosferando. Dá um salve aqui também pra Laís, que tá Pô, mandando boa noite aqui pra gente. parceira, apoiadora do Laís, papo, pô. é, Só galera, é gente isso boa. aí. O Só William gente também, boa. meu amigo de infância que apareceu. Valdir Silva é lá de Pernambuco, um dos caras lá de trás. Podcaster também, viu? Quem, Valdir O, Silva? o Ele colocou Valdir aqui, é. Ele foi de caster também. aqui, ó. Vou ler o comentário dele aqui, ó, que fica registrado pelo menos em áudio aqui também no vídeo. Fazer um podcast tão grande sem fazer cortes acaba sendo um desperdício de conteúdo, pois muita gente vai ser como o Damione, consumir apenas as pequenas partes, né? É aquilo, ele está retomando É. aquele papo lá do início, mas aí nós até comentamos que é exatamente com esses conteúdos maiores é que acaba a gente tirando os cortes, né, Damione? O Acaba Valdir, tirando ele é do podcast chamado Alunando. Ele tem um podcast Alunando. chamado Aí, ó. Alunando. Ele teve um projeto que eu achei muito legal. Ele começou a viajar pelas federais do Nordeste, entrevistando as pessoas, gravando podcast com os alunos das federais. Olha que Então, legal. ele era um aluno da Federal lá de Pernambuco, se não me engano, de uma delas, eu não lembro qual exatamente. Aham. E ele tem esse projeto muito legal aí do Alunando. É um cara que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, foi muito Não. legal. E tem muita gente legal fazendo muita coisa boa, né? Que eu falei, tem muita possibilidade ainda, né, cara? Isso E é eu muito quero conversar legal. com esse pessoal, Damione. Eu quero conversar com esse pessoal porque vou falar aqui para quem está chegando agora aqui na nossa live. O Podosferando não é necessariamente falar sobre podcast com os podcasters. É claro que nós vamos falar sobre podcast, mas é conhecer as pessoas, é conhecer os podcasters, porque a gente se identifica tanto com as vozes, né? O Damione, Sim. o Damione tem 103 episódios só do Papo de Educador, fora tem os É mais. extras, tem mais, né? Tem Tem mais, né? mais, deve ter uns Era uns 120, 120, 130. alguma coisa assim, né? Ou É. mais. Então, assim, gente, quanto, por exemplo, eu ouvi do Damione, né? Então, a gente acaba tendo aquela dúvida, caramba, o que que ele faz? O que que ele gosta? Sabe? Nossa, se eu chegar perto dele, caramba, cara, será que eu vou, como que eu vou me comportar? Então, isso acontece, na podosfera, né? Isso acontece ou não acontece, Damione? Acontece. Alguém já chegou, Já. olhou assim, ficou assim sem graça, te vendo numa, Já. sei lá, numa Já. feira, alguma coisa assim, será que ele é o Damione? Ou ainda, mais, hein? Mais. Você falou e alguém chegou pra você e falou assim: "Você é o Damione?" Principalmente porque você tem uma voz marcante. E aí? Já aconteceu de eu estar, tipo, fazendo check-in no evento e perguntarem meu nome e eu falar Damione Damito. A pessoa do lado ela faz assim, ó. É claro, evento de nicho, né? Evento de educadores, Aham, né? aham. Você é o Damione? Falei, sou. Nossa, eu amo a sua voz. Aí eu dei É. risada, falei assim, eu amo a sua risada. Você... e é engraçado, porque o papo sempre para mim, sempre foi para mim um grande laboratório, né? Eu sempre me enxerguei como um professor que faz podcaster, né? Não um podcast Uhum, que dá aula, né? uhum, E é muito legal você ver isso chegando tão longe, né? Às vezes você recebe uns e-mails de umas pessoas que estão tão distantes, assim, tão, de realidades tão diferentes. E isso é tão rico, essa troca é tão rica, né? E é engraçado que quando você conversa com elas, elas têm esse negócio, nossa, você me respondeu, tira print, te coloca lá no WhatsApp, no print que você respondeu ela. Ué, me mandou mensagem, não sou o William Bonner, né? Você manda mensagem, eu respondo, às vezes demora, mas respondo. É legal isso, mas eu entendo, porque eu tenho isso, né? Que eu falei uhum, pra você, eu comecei a ouvir podcast por uma galera chamada irmãos.com e eu tive a graça durante a pandemia, ser convidado por eles para falar sobre educação, né, durante a uhum, pandemia. E, uhum. cara, quando ele me ligou, ele falou, oi, Damiano, aqui é o Paulinho. Aí eu falei, Paulinho?
Mas na hora eu reconheci a voz dele, eu já ouvi Aham. centenas. Ele é o podcast mais antigo ainda em vigência no Brasil. Nem é o Jovem Nerd, é o Irmãos.com. Eu falei, Paulinho, ele é o Paulinho do Irmãos. Eu falei, não, eu sei que Paulinho é, cara. Eu só não tô acreditando que você tá falando comigo, sabe? É uma coisa assim meio assim, que você fica, sabe assim, embasbacado. É legal isso, então eu entendo isso. E você vê, e você ouve tanta pessoa, tanta pessoa, tanta pessoa que você se sente próximo dela, né? É É. igual, às vezes a gente chega e fala assim, e a Bia? Ela falou não sei o que lá. Eu falei, nossa, como, de onde que ela conhece a Bia? É claro que durante tantos episódios, Ah, a você vai gente, falar do Lucas, você vai falar da Bia, você vai falar. a Em gente algum se momento vai abre, falar. a gente E se não é só abre. consumir o conteúdo ouvindo o podcast, né? Você acaba também indo até as redes do podcast, né? Indo até as suas Sim, redes e, de uma certa maneira, acaba querendo também conhecer um pouco mais sobre a pessoa, pois é. que é o Quem que tá, nós estamos tentando fazer aqui. quem tá fazendo isso comigo ultimamente tá ficando meio frustrado, viu? É, Porque eu não tenho postado muita coisa lá, não. Mas é que nem eu falei, que eu falei pra você, o celular me dava crise de ansiedade, né? Porque eu fiquei é. nessa neura de produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. E tudo é conteúdo. Se você parar pra pensar, se você começar a reparar, se você aguçar e ajustar suas lentes, você vai reparar que você consegue produzir conteúdo com tudo. Tudo vira Uhum, conteúdo na tudo, tua mão. tudo. Né? Você É, vai fazer comida lá, você deixa queimar o arroz. Aí você já vai parecer igual o meme do Toguro, né? Em é, pleno 2022, é. você fica chateado por queimar o arroz, mas aprenda que o arroz queimado é uma lição para sua vida. Então, Cara, é muito ah, louco. Aqui, nesse meio todo de é, produzir conteúdo por tudo e tudo mais, você chegou aí num diagnóstico de TDAH, isso. que normalmente esse diagnóstico é feito quando criança e você, já adulto, você descobriu que tem TDAH e isso já está em um podcast seu, um episódio que é o 103. Fala pra gente como que isso aconteceu, Damione. O TDAH foi uma coisa que me fez muito engraçada, me fez muito bem descobrir isso. Muita gente pode pensar, pô, mas que nada a ver o cara ficar feliz e ter o diagnóstico. Sim, porque o problema já existia, ele só não tinha o nome, né? Então eu não sabia como combatê-lo, né? É, eu sempre tive problema para dormir, né? Sempre tive fixações aleatórias. O meu irmão sempre brinca, o meu irmão mais novo brinca comigo que eu sou o cara mais aleatório que ele já viu na vida dele, né? Que eu sou extremamente aleatório. Eu ouço desde cumbia até bolero, passo pelo pop, não discrimino funk, eu ouço trap, toco violão, bateria, e Solda. aprendi soldo, aprendi a falar inglês, espanhol, eu gosto de pescar, eu gosto de atirar, eu gosto de ler, então eu tenho assim, eu tenho Aí de vez em quando você trabalha como professor. é, tipo 40 horas por semana. E, É. e, inclusive, esse é um problema, né, do TDAH, e eu vou chegar nisso agora. Uhum. É, e aí eu fui tratar a minha dificuldade de dormir, porque minha cabeça ela não para. Quando eu desligo a luz, é literalmente como se eu acendesse o meu cérebro. Eu desligo a luz, eu literalmente fico assim, né? É uma coisa horrível, porque você não conseguir dormir é uma coisa horrível. E eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar extremamente depressivo. Mas é uma depressão terrível. E aí você vê como que, graças a Deus, eu nunca tive pensamentos suicidas, assim. Mas eu cheguei a ponto de chegar pra minha esposa, e é um papo muito sério isso, de chegar e falar pra ela, olha, hoje eu entendo porque as pessoas se matam. Porque eu tava cansado de sofrer. Assim, não é que eu queria tirar minha vida, eu nunca quis isso. Mas eu tava tanto cansado de estar cansado e saber que a vida era um ciclo e chegar à noite, o dia eu não conseguir dormir e do dia eu não conseguir produzir por estar exausto e as coisas se atrasando e eu com 1 milhão de coisas para fazer e isso e as pressões elas vêm às vezes pô, por parte de pessoas super bem intencionadas que nem sabem o que estão acontecendo, mas e que para te ajudar elas vêm te dar essa moral, mas querendo ou não a sua briga interior ela é a pior briga que existe, né? É, então eu fui procurar não. Eu meio que desisti da vida. Eu segui meio que Zeca Pagodinho, sabe?
Eu nem sei o que aconteceu. Eu só me dopava e fiquei igual um zumbi. Aí a minha esposa e a minha filha praticamente me levaram no colo no psiquiatra. Quase que me levaram no colo, cara. Quase fui de cadeira de roda pro psiquiatra, assim, porque eu não tinha uma vontade de fazer absolutamente nada, assim. Caidaço, assim, foi a pior crise que eu já tive. Esse é um dos sintomas do TDAH, né? Crises recorrentes de depressão, mas essa Uhum. depressão é justamente causada pela estafa, porque o seu cérebro não descansa, né? Então, se ele não, ele- seu, cé- o lóbulo frontal do seu cérebro não libera um dos hormônios, que é o hormônio do bem-estar. Então, você está sempre em atividade, não recebe aquela recompensa que normalmente as pessoas recebem. Então, você fica buscando isso em atividades que. Por isso que a pessoa ela começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, não termina, começa uma coisa, não termina outra. É justamente isso. E aí, lá tratando o sono, fiz o tratamento do sono, não deu grandes alterações, deu essa crise como que a gente acabou de falar? O hormônio do susto, da ação, a adrenalina. Adrenalina. Deu uma crise, mostrou lá que meu cérebro ele praticamente se ilumina durante a noite. Não tem problemas respiratórios de ronco, apneia, que era uma das principais teses, né? Porque que eu dormia mal. Por exemplo, uma pessoa lá no sono profundo, lá, ela tem que ter 30 minutos a 2 horas, de 8 horas de sono, entre 30 minutos e 2 horas é o tempo normal do sono que regenera, né? Eu tinha 2 Aham. minutos, 1 minuto, 30 segundos, né? Então eu acordava destruidaço. Então, assim, aí fiz vários exames com a família, fiz os questionários, entrevistou a minha esposa, a minha mãe, meu irmão, fiz tomografia, e aí com esse conjunto clínico veio o TDAH. E o TDAH veio para explicar muitos dos meus hábitos, muitos dos meus traumas, muitas das minhas coisas, porque o TDAH ele traz traumas, ele gera traumas para você, né? Pessoas com Uhum. TDAH trocam muito de emprego. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, porque eu sou concursado, mas se eu não fosse concursado, Aham. com certeza essa seria a história Talvez da minha isso vida. fosse uma característica, né? Pois é, troco muito de relacionamento. Graças a Deus eu tenho uma Uhum. esposa extremamente paciente. Porque se eu não tivesse, eu estaria ferrado. Então são pessoas que elas começam muito a fazer as coisas e simplesmente abandonam, porque simplesmente não faz. Hoje eu entendo, eu pego uma coisa pra fazer, quando ela perde o sentido pra mim, ela perde o sentido, cara. Não importa se é importante. Vou dar aula. Por exemplo, tem dia que eu vou dar aula, cara, que eu não quero dar aula nem a pau, mas, tipo, eu vou dar aula como se não fosse nada importante, assim. Mas chegando lá é revigorante, né? É como se fosse Uhum. uma. Eu adoro estar lá. Mas mesmo assim, então é difícil. Então, saber os processos, como isso lidar, como isso funciona, foi muito importante para poder combater isso. E claro, medicação, cara, não tem E como hoje, fugir disso. qual que é o quadro hoje? Como que você se sente em relação a todo esse tratamento? Tá, não tô, não acho que eu tô 100% não, viu? Vou ser muito sincero com você. Mas eu acho que eu já tô a ponto de. Eu já me sinto no controle da minha vida. Eu acho que esse é Uhum. o. Eu tinha perdido o controle da minha vida, assim, né? Então eu tava simplesmente vivendo. Simplesmente vivendo. E hoje eu retomei o controle da minha vida. Hoje eu retomei os meus planos, os meus projetos. É, aprendi a falar não para poder conseguir direcionar a minha energia para as coisas que fazem parte do meu projeto de vida. Eu consegui entender que eu tenho um projeto de vida e tem coisas que são muito legais, mas elas roubam um tempo que eu deveria utilizar para focar nesses meus objetivos de vida. Uhum. Então eu tenho a medicação adequada que eu tomo quando é necessário, tenho a medicação diária também. Então, eu acho que tem as consequências, remédio nenhum é legal, todo remédio tem as suas consequências. Por exemplo, a memória está indo por ralo. E remédios desse tipo são difíceis porque eles são doses muito pequenininhas e o ajuste não tem uma dose milagrosa, né? São Uhum. ajustes pequenininhos. O comprimidinho que eu tomo é um negócio, um grãozinho de arroz, né? Se eu Uhum. tomar 2 grãozinhos de arroz, eu já começo a ver unicórnios. Então então você tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito É. devagarzinho e tal. Mas Aham. tá indo bem, cara. Hoje eu tô indo bem. Hoje eu consigo falar sobre isso. Eu já consigo sentar pra discutir sobre podcast sem ter. Confesso que a respiração dá uma acelerada ainda, o coração dá uma palpitada. Mas é algo que eu já consigo já retomar, sabe? Eu já me sinto na condição de começar a retomar isso. Isso é muito bom. Para nossa audiência, tudo que você está falando é novidade. Para mim, nem É. tanto.
porque Sim, durante esse período todo nós conversamos e nós conversamos a respeito disso, dessa questão toda, né? E claro, fica sempre aqui a expectativa de que você fique muito bem para poder, quando se sentir bem acima de tudo, fazer e voltar os episódios, se também for da sua vontade, assim, porque o que você não pode esquecer de jeito nenhum é que realmente os episódios que você produz, eles impactam diretamente a vida dos professores, das pessoas, e, enfim, provoca realmente transformações, né? Provoca realmente transformações. Então, assim, a minha expectativa, e eu aqui tenho certeza que eu estou falando em nome de muitas pessoas, é que você fique 100%, 110.000% para que volte a fazer os episódios, e é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, é. porque na podosfera não pode ficar sem o pátio educador. Isso Eu aí, tô, com tô super certeza não. ansioso. Rapaz, eu tenho, olha, eu mandei, eu tô com uma editora, eu mandei pra ela agora do Papo de Educador, os podcasts que já estão gravados, tô Aham. selecionando eles na minha frente agora, são 1, 2, 3, Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 podcasts, pode aguardar, que já são gravados. E desses opa, 11 tem 11 uns, podcasts, é muita coisa, cara. são 5 que são fenomenais, assim, É? fenomenais. Fenomenais, assim, que eu tô ansioso pra ver a reação das pessoas. Ah, cara, um deles é com o Moran, com o Edgar Moran, uma das Aham, maiores olha só. autoridades da educação É, socioemocional do mundo, né? é. Que tá um trabalho desgraçado que ele fala metade em espanhol, metade em francês. Tá- E teve um episódio desse que foi com quem? Eu tava com ele com a capa aberta aqui, esqueci. com É, gringo teve alguns. Você lembra o alguns, tema? né? Não, foi um dos É. últimos agora, eu esqueci. Eu Foi esqueci qual. o John Bergman. Isso, Foi o exatamente. John Bergman. Cara, e pra quem não ouviu esse episódio, gente, vai lá ouvir que o Damione fez o seguinte: ele fez a entrevista em inglês, não foi, Damione? Em Foi, inglês. foi, foi. Aí, depois, ele começava a fazer a tradução, baixava um pouquinho ali o volume e tal. Cara, mas ficou muito bom. Ficou sensacional, assim. É Ah, que sensacional. bom, Mas cara. você ficou ouvindo, a gente que fica produzindo podcast e tal, também ficou ouvindo e um pouco fica assim, caramba, caramba, esse negócio deve ter dado trabalho, cara. Isso deu Deu. trabalho, isso deu trabalho, isso deu trabalho. Aí você começa a perder o papo, né? Aí, não, calma aí, deixa eu ouvir de novo, porque da primeira eu só fiquei vendo como é que era o negócio. Isso dá um Entendeu? trabalho, né, cara? Isso dá Mas um foi um trabalho terrível. podcast. Esse é um dos presentes que o podcast me traz. Porque, por exemplo, eu apresentei já em 2 congressos um trabalho, um pôster, né, um trabalho resumido sobre sala de aula invertida. Aí eu Aham. recebo um e-mail de uma editora perguntando se eu quero conversar com o John Bergman, que é o autor dessa teoria. Metodologias ativas, né? É uma metodologia ativa Das que é a sala de aula metodologias, invertida. é uma É, das é metodologias, uma isso. delas. E aí você tem que fingir costume, né? Fala assim, eu quero Ah, sim. eu vou Vamos te lá, mandar o né? link da minha agenda. É, Vamos ver se a gente consegue. a gente consegue um tempinho para falar com ele. Então, assim, eu acho importante isso. Apesar de eu não conseguir, não ter lançado episódios nesse período tão grande, eu gravei alguns episódios, porque algumas oportunidades elas são únicas, né? Por exemplo, Uhum, eu gravei um episódio com o Brandão, com o Carlos Eduardo Brandão, que ele é o autor do Que é a Educação. Ele foi uhum. uma referência do meu mestrado, tem um capítulo quase inteiro falando sobre o trabalho dele. Aí eu recebo uma mensagem também, você quer falar com o Brandão? Eu falei assim, Brandão? Tá. Ela foi me apresentar o Brandão. Eu falei, não, claro que eu conheço o Brandão. Brandão Uhum, era o turta do Paulo Freire, né? E uhum. tá lançando o livro. Então aí ele me convidou pra ir na casa dele, ela tomar um chazinho com ele pra gravar um podcast com ele. Pô, essas horas você fica meio segurando, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com uma galera da educação, né? Essa galera aí, tipo o Antônio Novoa, né? O Uhum. português, com o próprio professor Pacheco, né? Que pra mim é Achei para o professor o José Pacheco da Escola da Ponte, ele é Escola da um Ponte. gênio É. incompreendido, ele só nasceu no século errado. Acho que ele seria melhor aproveitado se nascesse agora, né? No século XXI, É, 22. é. Pô, eu fui tomar um café com ele. Eu nem gravei meu papo com ele. Fiquei 1 hora e meia conversando com ele, não gravei. Não gravou? Não gravei. Ele eu falei assim: não, eu já gravei um pedacinho. Tem assim, até em Aham. conta um pedacinho. É até engraçado, porque Ah.
Porque a gente tem podcast em espanhol, tem podcast em inglês que eu traduzi e tem podcast que eu não traduzi. Mas é Aham. engraçado que ninguém Ah, tem, reclama. tem um episódio lá que, assim, ele é todo em inglês, né? Eu acho que Tem uns 3, 4. todo em Tem que eu, inglês, é. que E eu aí, o conversei pessoal não reclama. com o pessoal de Singapura, foi totalmente em inglês, com a ministra da Educação da Finlândia, a Sani, foi totalmente em inglês. Aham. Com outro membro do Education Board lá da Finlândia também foi totalmente em inglês. Como que o ensino de inglês na Finlândia, né? Como que funciona. E tem alguns episódios. Tem 2 episódios que são gravados totalmente em espanhol também, sem tradução. Então eu fiz testes, cara. Uhum. Tipo, Claro. É a um podcast licença. experimental, Eu né? me dei a licença de testar. É. E engraçado, eu só recebi reclamação em uma situação. É. Quando eu botei um português pra falar. Que me pediram Você pra coloca esse colocar cara aí que eu não tradução. entendo, não entendo nada do que ele está falando. Dá pra você Isso, traduzir? isso é engraçado, porque teve uma aula que a gente teve na Finlândia que foi muito engraçado, que ela ilustra essa dificuldade que a gente tem com o português de Portugal, né? Os sotaques são diferentes, a gente não espera isso porque é o mesmo idioma, né? É. E às vezes os sotaques eles dificultam a comunicação. E a gente teve um dia inteiro de aula com uma professora portuguesa da Universidade de Lisboa, muito querida, a Pires, Ana Pires. E aí chegou uma hora que tinha um grupo de vários países, aí eles saíram e ficou só os brasileiros. Assim, vamos fazer uma panelinha aqui só dos falantes de português pra gente poder conversar na nossa língua nativa. Aham. Aí a primeira frase dela foi assim, como que admitiram a grelha? Só que vocês admitiram a Quê? grelha? Foi essa a nossa reação. Que? No, a grelha, a página 7. Aí eu falei, quê? Grelha da página 7. Aí, tipo, a tabela da página 7, né? Ela falou assim, grelha da página 7. Então, tipo, a gente... Nossa, Mas isso foi tão dá pra você engraçado. falar, dá pra você falar em inglês? A gente teve uma crise de riso, porque ela passou o dia inteiro conversando com a gente em inglês e ficou tudo bem. Aí quando ela mudou pro português, a gente não entendeu Não ela. entendeu Né? nada. Mas são coisas que acontecem com podcast, né? Podcast leva pra Ô, lugares diferentes. Damione, o podcast tem mais. O saldo tá positivo ou negativo Pra pra quem? você? Pra Pra mim, você. super É, positivo. Vixe, então tem um crédito absurdo. Para um né? podcast ficar negativo vai demorar muito. Aham. Eu não consigo meio. É igual filho, né? Quando a gente tem filho. Você tem filho, você sabe. Você consegue imaginar hoje como seria a sua vida sem seu filho, né? A sua Não, filha, né? filha. Você consegue imaginar como seria a sua vida hoje? Como seria seu dia? Chegando em Não, casa, planejando nossa, suas não tem férias. jeito, não tem jeito. É, eu acho que o podcast é meio que um terceiro filho meu, assim. Eu não consigo pensar minha vida sem o podcast, assim. Eu não sei quem eu seria sem o podcast. Ele faz parte de mim, eu sou parte dele. Eu quero fazer coisas novas agora, mas o podcast ele já não é mais o meu fim, é o meu meio. Eu entendi essa minha. Eu passei muito tempo estudando o podcast, né? Meu podcast como fim, como ferramenta fim. E agora eu acho que eu já superei essa fase. É igual tecnologia na educação, a gente ficou muito tempo Mesmo discutindo sempre isso. sabendo que ele é um meio, né? Deixar claro isso, né? Exatamente. Você estudou como fim porque era o seu objeto de estudo científico, Exa acadêmico, mas exatamente. sempre sabendo que ele é o meio, né? E não. Exatamente. Aham, Exatamente. Você foi muito, é, muito. É exatamente isso. Mas é. agora eu não tô mais estudando o podcast. Então eu tô muito mais na vibe de divulgador científico via podcast, assim, né? Não que eu não fosse Uhum, antes, mas uhum. mais de usar o podcast como ferramenta para disseminar as minhas heresias pedagógicas, Aham. né? As Heresias minhas pedagógicas. é, É ótimo. as minhas pedagogices, né? É. Então, eu acho que a gente está nessa fase, né? Então, mas se falar que o podcast Uhum. tem saldo negativo, eu não seria ousado, assim, de... E a última coisa, para quem está só nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Fica ligado aí no Podosferando que nós estamos no canal da Rádio Edu aqui no YouTube, ao vivo. Você pode participar aqui do chat, mandar mensagem para o nosso entrevistado, ver os nossos rostinhos lindos aqui. É ou não é, Damiani? barba Olha por lá, olha lá. fazer, A barro fazer. Não, isso aí é a um detalhe. caminho, Isso deixar é igual a sua. filtro. Não, isso É aí é filtro, filtro. filtro. Isso é filtro. Aqui, Tem o aqui, filtro, eu tô usando o filtro do Drauzio Varela também. Você tá tá. vendo aqui? Isso aí, o pessoal vai ter que ir até o canal para poder
acompanhar esse filtro que ele está sendo utilizado neste momento Você pode aqui na pesquisar nossa aí, gravação. é o filtro do Ah, Drauzio Varela. filtro do... Ô, Damione, cara, nós combinamos hoje para poder vir com essas camisas, nós não vamos falar... Não, não sei se nós vamos falar. Gostaria de mandar um abraço pra Insider aí, a patrocinadora. Insider, você que Ah, está vai nos que, né? ouvindo, aí Deixa, né? estagiário, sai correndo agora com este episódio, entrega para seu gerente comercial de Ué, marketing, aí o pessoal fala ué. assim, olha, tem um pessoal ali Pô, da que Rádio eles Edu, da da Papo Rádio Edu, Mídia. é Pô, agora, do Papo é. Mídia, Damione da Mito, Papo de Educador. Vai lá que vai patrocinar esse pessoal aí, porque é sucesso. Eu aceito meia, cueca, sou facilmente comprável. Tem de tudo, né? É, assim. Ô, Insider, fica só o crédito aí pra gente, tá bom? Eu tô tão barato, rapaz, se eles soubessem. Se souber, Damione. Cara, é assim que eu gostaria de terminar esse episódio com você, rindo, porque sempre, todas as vezes que eu conversei com você, nós demos muitas risadas, sempre, sempre. E é uma alegria receber você aqui no Podosferando, hashtag 00001, né? Pô, legal. E de verdade mesmo, você é o culpado de eu estar pagando tanta parcela no cartão de crédito de equipamento. Eu não posso ver um plug diferente no Ai, microfone, ai, ai, eu tô chorando porque né? eu tenho mais plugs do que lugarzinhos pra colocar. Então, então, cara, muito obrigado mesmo, tá, por ter aceitado esse convite aqui do Podosferando. Depois de tanto tempo aí em off, né? Na Podosfera, que tanto admira muito você. E para quem está ouvindo assim pela primeira vez, não é rasgação de seda, não é porque é verdade mesmo, tá? Quem acompanha aqui Rádio Edu e tudo que a gente faz, sabe o tanto da admiração que todos nós aqui temos por você. Damione, Um prazer. grande abraço, ótimo ano aí de 2023 para você. A gente não costumava, né, datar os episódios, Ah, mas mas agora o agora negócio tá tão diferente, né? mudou tudo, né? Mudou tudo. E volte mais vezes aqui ao Podosferando, porque eu acho que a gente vai conversar com muita gente aí, hein? Eu Pô, acho. Tomara, tomara, vida tomara. longa podosferando. É, tamo junto. Meu amigo, um grande abraço. Para você que Um nos abraço, Du. acompanhou até agora, não deixa de colocar o seu like aí, né? Colocar o like, que isso é importante, que entrega para todo mundo da podosfera brasileira e, por que não, de mundial. Olha, quem sabe, né? Ó, Eita, nós. ué. Não é não? É assim, Opa. tem que pensar assim. Damione, um grande abraço mais uma vez. Vou encerrar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.